quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. Espero que vocês estejam todos bem aí em casa, com seus familiares e com muita saúde. Mas vamos para a nossa aula de ciências? Antes de começarmos, vocês sabem que é mais do que nunca super importante agora relembrarmos daqueles combinados que sempre estamos falando e agora mais do que nunca é super necessário. Então vamos lá, qual é a primeira coisa? Vocês estão lembrados? Lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou as mãos agora antes de começar a aula? Olha lá, hein? Eu espero que sim. E depois também, uma outra coisa muito importante agora, nesse momento, é ficar em casa. Eu sei que vocês estão aí, mas é importante permanecermos, né? Enquanto essa pandemia continuar, tá? E outra coisa, se vocês precisarem sair de casa, o que devemos fazer? Utilizar máscara. Não esqueçam aí de usar máscaras ao sair de casa, se for necessário. Fale ali com seus familiares a forma correta de colocar a máscara, sempre, né, colocando também no nariz e na boca. Tá certo, gente? Ali esses combinados super importantes que vocês podem falar ali com todos que estão aí junto com você na sua casa. Combinados? Então tá, vamos para a nossa aula de ciências? Primeiramente, aqueles materiais, não é, que nós toda aula separamos. Você já está com o seu material ali separado? Então vamos lá, ó, o seu caderno ou folhas de papel, o lápis, a caneta, os lápis de cor, se você precisar, lápis, borracha. Eu estou aqui com os meus de sempre. E também, se for preciso, vocês podem passar o álcool em gel, tá certo? Então, separe ali os materiais para nós utilizarmos na nossa aula. Quando for necessário, eu peço para vocês anotarem. Combinado assim, gente? Também o apontador, é claro que eu tinha me esquecido dele. Não esqueçam de apontar o lápis antes da aula, tá certo? Outra coisa, encontre ali um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas e também depois anotar, fazer as suas tarefas. Se você estiver tudo certinho já, com as mãos limpas, o material separado, já pode então fazer as anotações ali da data de hoje e a aula número 6 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você possa se organizar e também registrar essa primeira parte. Eu já volto. E aí, conseguiram fazer as anotações aí da aula de hoje? Estão todos prontos para começar a nossa aula? E eu quero dizer para vocês que hoje a nossa aula vai ser muito especial, que nós vamos falar de um tema, de um assunto muito importante para esse momento. E eu e a professora Franciane vamos contar para vocês aqui como que vai ser essa aula.
Vamos ver então? Oi, pessoal! Eu sou a professora Franciane, alguns de vocês já me conhecem. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, principalmente nos dias de hoje. Mas não é de hoje que ele é importante, tá, gente? Desde quando ele foi descoberto, ele passou a fazer parte da nossa vida. O tema hoje é sobre vacinas. Duvido que um de vocês já não ouviu falar nesse assunto, nessa palavrinha que está aparecendo sempre aí nos jornais e na televisão. Então, hoje vocês vão aprender bastante sobre esse assunto e conseguir ensinar mais para os seus familiares. E aí, gente? O que você aí de casa sabe sobre vacina? Por que será que elas existem? Quem inventou as vacinas? Será que existe vacina contra todas as doenças? Quantas perguntas, né? E a gente vai aprender todas essas na aula de hoje. E você? Já tomou alguma vacina? Você lembra de ter tomado alguma vacina? Se você não lembra, você pode perguntar para algum familiar. Você já ouviu falar sobre caderneta de vacinação? Você já ouviu falar sobre isso? Pergunte para o familiar que está com você se você tem a sua caderneta de vacinação. E se ela estiver perto e fácil, peça para que ele buscar para você conhecer a sua caderneta de vacinação. Se não puder agora, não tem problema. Depois que a aula terminar, você busca essa caderneta e olha e observa as informações que ela tem, tá certo? Você sabia que é muito importante manter a caderneta de vacinação em dia? Para a sua saúde é muito importante. O Ministério da Saúde do Brasil criou caderneta de vacinação para crianças, desde o seu nascimento até os 9 anos de idade, tá certo? Então, toda criança que nasce no território brasileiro recebe a sua caderneta de vacinação e vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança desde o nascimento até os 9 anos de idade. Ai, professora, mas é só sobre vacina que tem na caderneta de vacinação? Não, gente. Tem todas as informações desde quando você nasceu. O seu nome, o nome da sua mãe. Vai ter ali também informações como o peso que você nasceu, como que foi a tua fase de crescimento, as doenças que você teve e principalmente o tema da aula de hoje, que é vacinação. Aqui em Curitiba, nós temos a caderneta de vacinação da criança curitibana. Diferente das outras cadernetas das outras cidades do Brasil, elas têm 2 cores diferentes. Nós temos a caderneta rosa para as meninas e a caderneta azul para os meninos, tá certo? Então, toda criança que nasce dentro do município de Curitiba recebe a sua caderneta de vacinação. Mas, professora, se existe uma caderneta rosa, uma caderneta azul para os meninos e para as meninas, é diferente a vacina para meninos e para meninas? Será que existe alguma diferença? Vamos aprender sobre isso também. Primeiramente, gente, essa aqui é a caderneta de vacinação das meninas, a caderneta rosa, tá? Então, observe ali quais são as vacinas que a menina precisa tomar. A BCG, a hepatite B, a antipólio, a tetravalente, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, tríplice viral, febre amarela, DTP, poliomielite, pneumocócica, meningocócica e a DT. Professora, quanto nome diferente! Tem algumas palavras aí que eu nunca ouvi na minha vida. Mas, gente, você não precisa decorar. Quem tem que saber essas informações é o médico e a pessoa responsável do postinho de saúde, tá? Então, essas informações são eles que sabem. Aqui, a gente vai apenas comparar uma carteirinha e outra, tá certo? E importante você saber que todas essas vacinas vocês precisam ter tomado. Essa é a carteirinha de vacinação dos meninos, a carteirinha azul. Observem lá. BCG, hepatite B, antipólio, tetravalente, rotavírus, pneumocócica,
meningocócica, tríplice viral, febre amarela. Os reforços: DTP, poliomielite, pneumocócica, meningocócica e ADT. E aí, tem diferença? Tem diferença nenhuma, gente. Tanto os meninos quanto as meninas precisam tomar as mesmas vacinas. Importante lembrar também, gente, que não é só criança que toma vacina. Essa aqui é a carteirinha de vacinação de criança, tá? Quando vocês chegarem, passarem dos 9 anos, vocês recebem a carteirinha de vacinação do adolescente. Adulto e idoso também têm as suas carteirinhas de vacinação e também precisam deixar a vacinação em dia, tá certo? Criança, como tem um sistema imunológico mais fraquinho, toma uma quantidade maior de vacinas, tá certo? Mas no decorrer da vida, precisam tomar vacinas também, tá certo? Até quando estiver lá bem velhinho, precisa continuar tomando vacina. Tudo bem até aqui? Continuando, gente. Na caderneta de vacinação da criança curitibana, tem outro assunto bastante importante que fala sobre os direitos da criança. Quando você nasce, você já tem os seus direitos garantidos, tá certo? E aqui tem alguns deles. A criança precisa ser amamentada, precisa ser bem alimentada e vacinada. Olha ali, gente, faz parte do direito de toda criança, tá certo? Receber acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Então, essas informações também fazem parte, estão ali na caderneta de vacinação. Contar com bons serviços de saúde, de creches e escolas, viver num lugar saudável, ter a oportunidade de brincar e aprender, receber afeto e viver sem violência. Tudo isso faz parte do direito da criança, certo? Falando em direitos, gente, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, fez um vídeo falando sobre a importância que a vacinação traz para a população como um todo. O nome do vídeo é Vacina igual Saúde, Direito e Cidadania. Vamos assistir? Eu sou cientista e trabalho com poliomielite. Trabalho com tuberculose. Trabalho com coqueluche. Gripe, sarampo e rubéola. Febre amarela. Meningite. Hepatites virais. Rotavírus. Todos nós trabalhamos dentro do laboratório para conhecer mais essas doenças. Para melhorar as formas de tratar, controlar e prevenir. Estamos aqui para fazer um lembrete. Para todas elas, a principal estratégia de prevenção já existe. Nós estamos falando das vacinas. A vacinação beneficia muito mais do que a pessoa que recebeu a dose. Diminuindo a circulação dos vírus e bactérias que causam as doenças, Beneficia a população como um todo. As vacinas evitam mortes e adoecimentos. A varíola, por exemplo, foi a primeira doença erradicada no mundo. Isso só foi possível por conta de um esforço mundial de vacinação. o Brasil já conseguiu o certificado de eliminação da poliomielite, da rubéola e do sarampo. Tudo isso com base na vacinação. Mas essas conquistas ficam em risco Quando as pessoas deixam de se vacinar. Então, estamos aqui para lembrar. Enquanto nós trabalhamos dentro do laboratório, esteja atento à caderneta de vacinação das crianças. E também as vacinas indicadas para os adultos. Prevenção e saúde andam de mãos dadas. E aí, gostaram do vídeo? Que bacana, não é? Falando sobre a questão da vacina como um direito, né? E também relacionado à cidadania. É muito importante que você e seus familiares assistam a esse vídeo também, certo? Mas falando em vacinas, não é? As doenças são ocasionadas por vírus e bactérias, que vocês estão vendo ali, que os pesquisadores estão buscando vacinas para esses micro-organismos. Você já ouviu falar em micro-organismos? Então, vamos aqui, conhecer um pouquinho mais sobre quem são os micro-organismos. Olhem aqui, são os vírus, bastante conhecidos da gente, né? Agora, o coronavírus, as bactérias, os fungos
e os protozoários. Nossa, quanto nome difícil, não é? Vocês já devem ter ouvido falar desses micro-organismos. E aí, todos eles, a grande maioria, aliás, são de vida livre. Eles vivem na natureza. Às vezes, né, eles podem ocasionar doenças nas pessoas e também nos outros animais e até nas plantas. Vocês sabiam que as plantas também ficam doentes? Então, alguns desses micro-organismos são causadores de doenças e, às vezes, doenças muito graves. Nós estamos vivenciando agora a Covid-19, também temos a dengue, a meningite, vocês já ouviram falar? O sarampo e algumas outras aí que a professora Franciane falou lá no início, que está lá na nossa caderneta de vacinação, que existem vacinas para essas doenças, não é? Então, é importante que a gente fique de olho para que quando o nosso corpo entrar em contato com esses micro-organismos, nós já estejamos protegidos, não é? Mas vocês sabem como funcionam as vacinas? Como elas são produzidas? Vocês estão vendo agora que os cientistas estão correndo ali, não é? Para fazer, né, a produção da vacina contra a Covid-19. Como que é isso? Como que se dá a produção das vacinas? Para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui um texto da Universidade das Crianças. Esse site é muito bacana e vocês podem ali com seus familiares entrar e explorar um pouquinho os vídeos que tem ali, os textos. Hoje eu trouxe um texto ali da Universidade das Crianças que se chama Como Funcionam as Vacinas e Como São Produzidas. Eu vou fazer a leitura deste texto com vocês, tá? E eu espero que vocês acompanhem ali na tela, tá certo? Para que depois vocês possam entender melhor como funcionam e como são produzidas as vacinas. Podemos começar, então? Vamos lá, olhem aqui. Lembra de quando você achava muito chato ir no posto de saúde para tomar vacina? Sentir aquela agulha espetando a nossa pele realmente não é uma sensação muito boa e às vezes até ficava dolorido, não é mesmo? Tomar vacina pode até doer, mas passa rapidinho e você toma ela por uma boa razão, pode acreditar. Existem várias formas de tomar vacina. Elas podem, por exemplo, ser aplicadas no músculo ou em regiões mais superficiais, como a derme. Outra forma de tomar vacina é pela boca, através de gotinhas. Seria muito bom se toda vacina fosse assim, não é mesmo? Elas também podem ser aplicadas em diferentes regiões do corpo, como no bumbum, na coxa ou no braço. A escolha do local de aplicação depende muito do indivíduo que está tomando a vacina e também da quantidade que será aplicada. A coxa, por exemplo, é indicada para crianças até os 24 meses, pois este músculo está melhor desenvolvido desde o nascimento. O braço é indicado para pequenas quantidades da solução, por ser uma região menor. Já o bumbum é indicado em caso de volumes maiores da vacina. Mas como será que as vacinas funcionam? Na natureza existem micro-organismos, como alguns vírus e bactérias, que quando entram em contato com o nosso corpo, são capazes de nos deixar doentes. E é por isso que a gente toma vacina, para não ficarmos doentes. Esses organismos provocam a morte das nossas células, ao injetarem seu material genético no interior delas.
E tem mais. Para se multiplicarem, eles também precisam estar dentro das nossas células, que funcionam como um ambiente perfeito para manterem o ciclo de vida do vírus. As vacinas são produzidas a partir desses micro-organismos, mas tem um grande detalhe. Eles passam por alguns processos que os deixam bem fraquinhos e sem força, incapazes de nos fazer algum mal. Quando entram no nosso corpo, as vacinas estimulam a produção de células de memória. Essas células reconhecem os vírus e as bactérias que tentam nos infectar e produzem substâncias muito poderosas chamadas de anticorpos, que destroem esses micro-organismos. E é assim que o nosso corpo se protege. Viu só que interessante? E aí, gostaram do texto? Vocês entenderam, então, como que as vacinas são produzidas e a importância delas, como que elas são aplicadas no nosso corpo, não é? Então, agora, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês prestaram atenção ali no texto. Por que será que não existe vacina para todas as doenças? Por que estão agora, correndo atrás ali de uma vacina contra a Covid-19, que ela não existia ainda? O que você acha, hein? Por que não existe vacina para todas as doenças? Você já pensou nisso? Então agora eu quero que você anote ali no seu caderno, no seu material, as suas hipóteses, as suas ideias para responder essa pergunta. Por que não existe vacina para todas as doenças? Eu vou dar um tempinho para você aí registrar a sua hipótese e eu já volto. E aí, registraram suas hipóteses? Por que é que não existe vacina para todas as doenças? E também vocês sabendo, que os micro-organismos, vírus e bactérias estão aí na natureza, não é? Então, olha só, infelizmente ainda não existem vacinas para todas as doenças. Mas instituições do mundo inteiro, vocês estão vendo ali nos noticiários, quantas empresas e quantos institutos de pesquisas estão investindo cada vez mais nesse processo aí de desenvolvimento de novas vacinas. Entenderam? Muito bem, então tá bom. Que interessante essa aula, pessoal? Quanta coisa importante que a gente está aprendendo. Mas agora a gente vai brincar. Olha como é bom, hein? A professora vai ensinar para vocês um jogo que é muito, muito interessante, tá certo? O nome desse jogo é VAC, tá certo? O jogo das vacinas. Então, a professora vai passar para vocês qual é o endereço para vocês conseguirem acessar a internet. Mas muito, muito importante, gente.
Vocês só podem fazer isso com a ajuda de um adulto, tá certo? Então, o adulto vai acessar a página de internet para vocês e vocês vão digitar o site correto para conseguir acessar o jogo, tá certo? Então, anotem lá. https://levac com 2 Cs. .cs biológico com Y no final. .org/vac. Então, gente, para vocês aprenderem como que joga, eu vou passar para vocês um vídeo, tá certo? Nesse vídeo tem uma explicação de cada etapa que o jogo acontece, tá certo? Você vai colocar o seu nome, ali você vai, jogando conforme as etapas, cada etapa tem uma pontuação. E é bastante interessante porque esse jogo tem os melhores jogadores, tá? Então quem conseguir boas pontuações vai ter o seu nome ali no site. Vamos ao vídeo? Pessoal, olhem que demais esse joguinho que acabamos de fazer. Ele se chama VAC e aqui eu vou explicar em primeira mão como ele funciona. Basicamente, o objetivo do jogo é vacinar as pessoas. Bom, o jogo foi idealizado por mim, Helder Nakaya, e vários membros da campanha Todos pelas Vacinas. Tem também o apoio do NCT de Vacinas, do CNPq, do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Vacinas, da USP e da Universidade Federal do Paraná. A mecânica do jogo foi feita pelo Cláudio Torres, que faz informática biomédica na UFPR, com design do Alan de Carvalho do meu laboratório na USP e música do professor Murilo Geraldo da Unicamp. O jogo também é parte do nosso projeto Levac. Entre no site e mande a foto da sua caderneta de vacinação. E vamos ao VAC. Logo no início você pode colocar seu nome e aí começar a diversão. Para ensinar a importância do isolamento social, mesmo com as vacinas disponíveis, nós criamos nas fases iniciais 3 situações. Na fase 1, todo mundo começa dentro de casa. É muito fácil vacinar as pessoas e é muito difícil o vírus chegar até elas. Na fase 2, metade das pessoas estão dentro de casa e metade fora. O jogador vai reparar que quem está fora de casa se infecta mais facilmente. E na fase 3, todo mundo está fora de casa. Claro que é mais fácil o vírus infectar pessoas que ficam circulando por aí, né? Reparem que as cores das pessoas são diferentes. As mais lentas e, portanto, mais fáceis de vacinar são azul claro. Porém, se elas encostarem nesse elemento chamado fake news, elas mudam de cor e andam mais rápido. Quanto mais rápido elas andam, mais difícil vai ser para vaciná-las. O oposto da fake news é a máscara. Se uma pessoa que anda mais rápido encosta na máscara, ela passa a andar mais devagar. É como se agora ficasse mais fácil para vaciná-la. A pessoa de cor verde e amarela é a que anda mais rápido e por isso é mais fácil do vírus infectar. Caso o novo coronavírus encoste em uma pessoa não protegida pela vacina, ele irá fazer a pessoa desaparecer e se tornar 2 outros vírus. E existem pessoas que adoram se reunir, mesmo com todo mundo falando para evitar contatos necessários. A gente representou isso nessa aglomeração aqui, ó. São pessoas que andam juntas, são mais fáceis de serem infectadas e mais difíceis de imunizar. E olha só, como elas estão todas juntas, quando o vírus atinge uma pessoa da aglomeração, ele se multiplica por 4 ao invés de 2. Os vírus de cor diferentes representam as variantes virais que naturalmente surgem numa epidemia, especialmente se a transmissão for descontrolada. Cada variante, dependendo de sua cor, tem uma chance maior ou menor de aparecer. As velocidades das variantes também são diferentes. Vírus mais rápidos infectam mais. O pior vírus é a variante verde. Apesar de se mover devagar, ele tem 50% de chance de infectar até alguém que já está vacinado. Isso é para ensinar que algumas variantes podem, infelizmente, escapar da proteção oferecida pela vacina. Para ajudar o jogador, nós colocamos 2 elementos. A ciência, representada por esse frasco Erlenmeyer verde, e os insumos das vacinas, representado pela seringa. Caso o jogador encoste nos elementos, a capacidade de vacinação aumenta muito, então sempre vá atrás deles. Do mesmo jeito que a gente precisa receber 2 doses da vacina para ficar protegido do novo coronavírus, o jogador também precisa vacinar 2 vezes cada pessoa. No caso da aglomeração, o jogador precisa vacinar várias vezes. Assim que você receber vacina, você não fica imediatamente protegido. Isso porque o seu sistema de defesa precisa de vários dias para montar essa proteção. Quando o jogador dá a primeira dose para alguém, a pessoa depois de alguns segundos fica levemente protegida. Isso é representado por esse escudinho fraco aqui. Nesse caso, o vírus rebate o escudo e não é destruído.
Se a pessoa não receber a segunda dose depois de um tempo, a proteção desaparece. Mas, se o jogador conseguir atingir uma segunda dose em alguém, depois de alguns segundos um escudo forte aparece. Nesse momento, a pessoa está vacinada e protegida contra o vírus. E caso o vírus bata nela, ele vai ser destruído. A imunidade coletiva acontece quando muitas pessoas estão vacinadas e protegidas do vírus. Isso acaba protegendo quem não pode ser vacinado ou ainda não está vacinado. E uma estratégia do jogo, que é baseada na imunidade coletiva, é tentar vacinar alguém que irá se chocar com o vírus, e assim destruí-lo. Repare que, desse modo, você irá vencer a fase sem nem precisar vacinar todo mundo. E quanto mais rápido você terminar a fase e mais pessoas estiverem vacinadas, mais pontos você vai ganhar. E se pegar a ciência e o insumo das vacinas, ainda ganha bônus nesses pontos. E se você for muito craque, seu nome irá para o ranking semanal dos melhores vacinadores. E aí, prontos para vacinar? E aí, vocês gostaram do vídeo? Espero que sim, né? Muito legal. Espero que vocês joguem ali com os seus familiares e aproveitem o tempo ali que estão em casa para aprender mais sobre as vacinas. Falando nisso, né? Vamos lá para a tarefa aqui. Vai lá. Então, vocês vão agora fazer uma tarefa que é a seguinte. Prestem atenção. Vocês vão fazer uma entrevista com os seus familiares para saber sobre a sua caderneta de vacinação. Então, você vai perguntar para uma pessoa adulta ali de sua família, que te conhece desde que você nasceu, quais foram as doenças que você já teve desde que nasceu até hoje e quais as vacinas você já tomou. Então, eu fiz aqui, olha só, um quadro para você anotar essas perguntas, essas respostas também e registrar todas as informações que você conseguir. Então, olha aqui. Que doenças eu já tive? O nome das vacinas que já tomei. E vacinas que eu preciso tomar ainda. Eu vou dar um tempinho para que você possa copiar a tarefa e eu já volto. E aí, conseguiram anotar aí a tarefa? Espero que sim. E aí, pessoal, para encerrarmos a nossa aula, eu trouxe aqui um vídeo que se chama Vacinas contra a Covid funcionam? Entenda como é. Então, vamos assistir a esse vídeo que vai ser muito esclarecedor para nós. Vamos lá? Vacina chinesa, vacina de Oxford, por que existem tantas vacinas contra o coronavírus? Elas modificam o seu DNA ou inserem chips no seu corpo? Pessoas que tomaram essas vacinas morreram? Calma, pessoal, porque eu pedi a ajuda do infectologista Gerson Salvador para me ajudar a explicar de uma forma simples se essas vacinas são de fato seguras.
Indo direto ao assunto, o famoso coronavírus causa uma doença chamada Covid-19. Quando esse vírus entra em contato com o seu organismo, ele não entra nele só para dar um rolê, não. Ele quer invadir as células do seu corpo para se multiplicar. E quando ele consegue fazer isso, acaba matando essas pobres células. Essa é uma representação de uma célula do seu corpo. Toda célula possui proteínas em sua superfície que agem como um tipo de portão de entrada. O vírus também tem uma proteína conhecida como proteína S, que funciona como uma chave, porque ele encaixa essa proteína para abrir o portão de entrada da sua célula. Aí, uma vez lá dentro, ele consegue se multiplicar e acaba matando a sua célula. Se ele conseguir matar células suficientes, por exemplo, do seu pulmão, você morre. É assim que a Covid-19 mata uma pessoa. Mas como o nosso corpo lida com vírus? Eu já peguei uma gripe e não morri. O nosso corpo combate os vírus com os linfócitos, que são tipos de glóbulos brancos. Existem vários tipos de linfócitos, mas os vírus são atacados principalmente por dois deles, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B podem ser chamados de brutamontes, porque eles são tipo aqueles seguranças gigantes que ficam na porta da balada decidindo quem pode e quem não pode entrar. Sempre que um vírus aparece no corpo, esses brutamontes produzem anticorpos, que são moléculas em forma de Y que se ligam ao vírus para que ele não consiga se encaixar no portão da sua célula. Ou seja, por causa dos linfócitos B, o vírus não consegue entrar na célula. É como se ele fosse barrado na porta da balada pelos brutamontes. Mas é claro que sempre tem o vírus mais espertinho, ligeiro, que consegue escapar dos brutamontes e acabam infectando algumas células. Aí entram em cenas os linfócitos T, que a gente pode dizer que são um T de tropa de elite, porque quando esses caras aparecem, a ordem é exterminar. Basicamente, a missão de nossa tropa de elite, que são os linfócitos T, é localizar as células que já foram infectadas pelo vírus e literalmente destruir essas células com o vírus junto. Isso mesmo, os caras vão lá e matam a célula. Então não esqueça, B são os linfócitos B, que são os brutamontes que produzem as proteínas em forma de Y para o vírus não entrar na sua célula. E os linfócitos T, a tropa de elite, eles executam a resposta celular, ou seja, destrói as células já contaminadas pelo vírus. Esses dois mecanismos de defesa valem contra todos os vírus. Quando você pega uma gripe, seu organismo aciona um alerta vermelho e batalhões de linfócitos B vão produzindo anticorpos, enquanto os linfócitos T, a nossa tropa de elite, vão atrás das células infectadas pelo vírus. Mas então por que o corpo não manda os brutamontes e a tropa de elite fazerem isso com o coronavírus e dar um pau nesse bicho, hein? Esse é o X da questão. O seu corpo tem um negócio chamado memória imunológica, que é uma espécie de catálogo de todos os vírus e bactérias que ele conhece. Então, quando uma ameaça que o seu corpo já conhece entra no organismo, o seu sistema imunológico já sabe exatamente como resolver a situação. Ele já conhece aquelas ameaças. Quem é esse Pokémon? O grande problema acontece quando o seu sistema imunológico não conhece o invasor, porque ele tenta enfrentá-lo, mas não sabe fazer isso direito. Às vezes, como no caso do coronavírus, essa situação pode até mesmo prejudicar mais o próprio organismo que o vírus em si. Existem muitos vírus que o nosso corpo simplesmente não faz ideia de como combater. E é justamente aí que entram as vacinas. Uma vacina joga para dentro do nosso organismo algumas coisas que se parecem com o vírus, para que ele aprenda a lidar com esse inimigo. A Coronavac, ou vacina do Butantan, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, contém o próprio vírus da Covid, o famoso SARS-CoV-2. Porém, ele foi inativado, ou seja, morto em laboratório por calor e produtos químicos. Por isso, ele não consegue invadir e matar a sua célula. Só que o seu organismo não quer saber se o vírus está vivo ou não, ou se ele é inofensivo ou não. Ele sabe que aquele corpo estranho é uma ameaça, por isso ativa os brutamontes e a tropa de elite, que aproveitam a oportunidade para conhecer o novo vírus, aprendendo assim como lidar com ele. Já a vacina que foi desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pelo pessoal de Oxford, que aqui no Brasil é a vacina do Fiocruz,
usa outra estratégia para lidar com o coronavírus. Essa vacina tem um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus comum que causa doenças como resfriado ou conjuntivite e que o seu corpo já sabe como combater. Só que esse adenovírus é modificado em laboratório e recebe um pedacinho do material genético do coronavírus. Justamente aquele pedaço que produz a proteína S, a chave que o vírus usa para entrar nas células do nosso corpo. Esse material genético é insuficiente para causar a doença, mas faz o seu corpo descobrir como enfrentar o coronavírus da mesma forma, acionando os brutamontes e a tropa de elite. Quem também usa um adenovírus é a vacina russa Sputnik V. Ou melhor dizendo, ela usa 2 adenovírus. Em teoria, isso pode reduzir o risco de uma eventual resistência do organismo contra um dos adenovírus, atrapalhando a resposta imunológica. Por fim, temos as vacinas da Pfizer e da Moderna, que utilizam outro método para lidar com o vírus. O coronavírus tem esse nome porque ele tem um tipo de coroa, e dentro dele existe o seu material genético. Esse material genético se chama RNA. A vacina é feita pegando esse RNA, que é uma espécie de receita para produzir aquela proteína S, que é a chave para entrar na sua célula. Esse RNA é colocado dentro de uma bolha de gordura, que funciona como um tipo de envelope. Essa bolha é injetada dentro da gente pela vacina e o nosso corpo faz o quê? Exatamente, rapaz! Envia os brutamontes e a tropa de elite. Como eu disse, são estratégias diferentes. Uma usa o vírus morto, outra mistura o material genético do coronavírus com outro vírus, e a terceira usa o código genético do coronavírus numa bolha de gordura. Mas o que precisa ficar claro é que todas elas têm o mesmo resultado: ensinar o seu corpo a combater o coronavírus. Tá, mas quanto tempo dura essa imunidade? No caso dessas vacinas que ainda são muito novas, os cientistas ainda não têm amostragem suficiente para saber ao certo por quanto tempo uma pessoa vacinada fica imune à doença. Mas a gente sempre tem que lembrar que a vacinação não é só um processo individual, mas também coletivo. Ela não combate só uma doença, ela combate a epidemia. A conta é simples. Quanto mais gente estiver imune ao vírus, ele começa a ter menos lugares para se multiplicar. Então, quando você se vacina, você não está salvando só a sua vida, mas também das outras pessoas. E fiquem tranquilos, todas essas vacinas são seguras e foram sim testadas. Nenhuma agência do mundo relaxou com os critérios de segurança. O que foi acelerado foram os processos de autorização, já que o mundo inteiro precisa dessas vacinas urgentemente. Uma vacina só é liberada depois que sua eficácia e sua segurança são comprovadas. A exceção foi a vacina Sputnik V, que a Rússia liberou antes da realização da fase 3. Foi uma decisão arriscada, mas já temos certeza hoje de que essa vacina funciona e é segura. Se a vacina está no posto de saúde, é porque ela já passou por esses critérios. Fique tranquilo, você não vai virar um jacaré. E sim, mesmo tomando a vacina, o risco de pegar Covid continua existindo. Isso porque nenhuma vacina criada até hoje é 100% eficaz para evitar a infecção. Mas elas diminuem, sim, consideravelmente o número de pessoas doentes e com quadros mais graves, que é o que acaba lotando as UTIs dos hospitais. Então, assim que essas vacinas chegarem em sua região, vai lá e se vacine. Como eu falei, esse vídeo teve a consultoria e foi validado pelo infectologista Gerson Salvador. É importante que vocês saibam que doença não tem a ver com ideologia, e sim com vidas. Não importa se você é de esquerda ou de direita, se você odeia a China ou ama ou detesta aquele tal político, isso não faz a menor diferença pro vírus. Estamos vivendo 2 tipos de epidemia: a epidemia de coronavírus e uma epidemia de fake news, que já está custando muitas vidas. E aí, gostaram do vídeo? É bem divertido, mas ao mesmo tempo muito esclarecedor, não é mesmo? Assistam ele novamente aí com seus familiares, que é muito importante. Mas, pessoal, gostaram da nossa aula? Está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas importantes, não é? Sobre vacinas, sobre micro-organismos e a Covid-19. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Um grande abraço a todos, fiquem bem, pessoal. Tchau!